who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Rosângela Arte Crochê. Eu sou a Rosângela. Hoje o nosso passo a passo, nós vamos trabalhar a bolsa Monique. Essa aqui vai ser a nossa videoaula de hoje. A bolsa Monique, ela ficou bem espaçosa. Olha só dentro o espaço que ela tem. Também ela tem o botão imantado. Tem duas opções de alça. Você pode usar a alça de mão ou você pode usar a alça de ombro. Se você quiser apenas uma, você pode escolher qual modelo você vai querer. A alça de mão eu vou ensinar o passo a passo completo aqui nesse vídeo. A alça de ombro eu vou ensinar o comecinho para vocês, porque eu já tenho o passo a passo aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo completo para você conferir. Ela tem esse tecel para dar um charme, mas se você não quiser o tecel, não precisa pôr. Coloquei essa corrente para dar esse charme especial na nossa bolsa, dos dois lados. Se você não quiser a corrente, você pode fazer 1,5 m, 1,40 m de alça e usar apenas a alça. Também coloquei a minha etiquetinha, se você tem, vale a pena você investir para mandar para a sua cliente, que é o seu charme, a sua marca. Aqui, ó, a nossa bolsa, ela tem o fechamento perfeito. Repare que você olha assim, ó, você não vê as marcas da onde a gente fechou e da onde a gente começou a nossa carreira. Então, se você quiser aprender a fazer esse fechamento perfeito, assista essa videoaula até o final. Vou precisar do fio de malha da Têxtil Piratininga. Esse fio é o Miro, ele é o Extra Premium. Estou trabalhando na cor vermelha. Esse novelo tem 140 metros. A minha bolsa ficou pesando 490 gramas, com as duas alças. Se você optar apenas para uma alça, você vai gastar menos. Se você optar para não fazer a corrente, fazer apenas de malha, você vai usar umas 20, 30 gramas a mais, tá? Vou precisar também de uma tesoura para cortar os fios. Vou trabalhar com agulha 4,5 para que meu ponto fique mais apertado, mas você pode trabalhar com uma agulha maior se você desejar. Vou precisar também do fio de nylon, que é aquele fio que se usa para pesca. Vou precisar de duas agulhas. A agulha mais grossa de tapeceiro para costurar a alça e finalizar o fio. E a agulha um pouquinho mais fina para costurar o botão imantado com o nosso fio de nylon. Vou precisar de um mosquetão. Esse aqui, ó, ele é maior, tá? O que eu vou colocar na minha bolsa é menorzinho. Mas como eu tinha somente um, então eu vim mostrar esse pra vocês, que tem no tamanho maior também, se você não for querer o tamanho pequenininho, como está na minha bolsa. Vou precisar de duas argolas, daquelas que abre e fecha, para colocar na minha segunda alça. Vou precisar de um botão imantado. Vou precisar de 48 gominhos de corrente. Cada lado da minha corrente vai precisar de 24 gominhos. Você pode pôr mais ou menos se você desejar. Essa corrente aqui, ela não é nem aquela muito grande e nem aquela muito pequena. Quando eu comprei na tabela, ela tava como tamanho grande, tá? Porque tem dois padrão bem menor do que essa. Então, essa corrente aqui que eu vou utilizar. Mas se você não quiser a corrente, você pode fazer a sua alça sem correntes também. Tá ok? Então, agora nós vamos começar o nosso passo a passo. Aproveito e convido você para se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva. Você viu o começo do nosso vídeo, como que é a nossa bolsa. Já diz para mim, o que você achou dessa bolsa? Depois que você fizer, diz para mim, você achou fácil para fazer? Achou difícil? O que você achou? Deixa o seu comentário, que para mim é muito importante. Vamos ao nosso passo a passo. Para começar o nosso passo a passo, eu começo fazendo o nozinho inicial.
Esse nozinho eu já uso como a minha primeira corrente. E agora eu vou fazer mais 19 correntes. Com o nozinho inicial, vou ficar com 20. Fiz as 19 correntinhas. Com a nossa nozinho inicial, ficamos com 20. Então, depois de completa as 20, vou fazer mais uma para virar, ficando assim com 21. Mas essa aqui, ó, a gente vai pular e vou descer na corrente de baixo. Então, eu pulo a primeira, vou na segunda. Aí, aqui, ó, eu vou virar a corrente, aqui ela tá do lado certo, viro ela desse jeito aqui, ó. E venho nessa laçadinha de trás aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Vou aqui na próxima e também faço um ponto baixo. Venho no ponto da frente, pego essa laçadinha aqui de trás, vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha, mas não trabalhando o lado da frente da corrente, trabalhando esse lado de trás, onde a gente vê essa laçadinha aqui, ó. Então, aqui eu vou completar os meus pontos baixos até eu chegar aqui, ó, na minha penúltima corrente. Fiz o meu último ponto baixo aqui na penúltima corrente. Aqui eu tenho a corrente onde a gente fez o nosso nozinho inicial, que é a nossa primeira correntinha. Aqui eu não vou trabalhar o lado de trás, vou trabalhar a corrente. Eu vou virar certinho assim e vou vir dentro da correntinha e vou fazer 4 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3 e 4. Puxo bem essa correntinha para fechar esse espaço que ficou aqui. Agora, eu trago esta sobra de fio aqui para o comprimento e vou cobrir ela. Aqui eu vou vir aonde eu fiz a minha primeira correntinha. Depois de feito os meus 4 pontos baixos dentro do mesmo espaço, venho aqui na corrente onde eu tenho o meu primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Vou na minha próxima corrente, faço um ponto baixo. Aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo na corrente onde eu já fiz os pontos baixos do outro lado. Então, esse lado fica mais fácil da gente fazer a nossa corrente, porque você vai ver onde você fez a correntinha e fez o ponto baixo anterior, aí você já sabe que vai fazer o seu ponto baixo no mesmo espaço onde já tem uma corrente, onde já tem um ponto baixo dentro da corrente, ó. Cobri todo o fio da sobra. E assim eu sigo novamente, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, ó, trabalhando no mesmo espaço. Assim eu vou seguir até eu chegar no meu penúltimo ponto. Cheguei no meu penúltimo ponto baixo, agora eu venho aqui onde eu tenho o meu último ponto baixo, vou fazer um ponto baixo no mesmo espaço. Agora eu volto novamente nesse espaço e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, vou puxando assim para abrir um pouquinho de espaço. 3 e 4. Fiz os meus 4 pontos baixos. Agora, aqui eu tenho onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Ó, ele ficou aqui debaixo do ponto, puxo assim, e aqui está o meu primeiro ponto baixo. Então, eu venho nesse ponto baixo, pego a primeira laçada e pego a segunda. Aqui eu vou trabalhar nas 2 laçadinhas. Faço um ponto baixíssimo. E assim eu finalizei a minha primeira carreira. Agora, eu venho aqui no ponto da frente, vou fazer um ponto baixo. Aqui, se você vê que tem necessidade, você pode colocar um marcador para não se perder na sua primeira carreira. Então, aqui você vem no ponto
da carreira e coloco o marcador no primeiro ponto. Aqui eu vou seguir novamente, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo aqui da lateral. Vou trabalhar ponto baixo para cada ponto baixo até eu chegar na volta. E na voltinha a gente vai começar a fazer os nossos aumentos. Fiz o ponto baixo, agora eu venho aqui onde eu fiz o aumento, aqui eu tenho o primeiro ponto do aumento. Então, eu venho no espacinho, faço um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho onde eu tenho os dois pontos. Eu venho aqui no espaço onde eu tenho o aumento e vou fazer 2 pontos baixos. Fiz o aumento no segundo ponto baixo, agora eu venho no próximo. E também vou trabalhar um aumento fazendo 2 pontos baixos. Vou no próximo ponto, faço mais 2 pontos baixos. Agora, eu venho aqui no último ponto, depois da volta, e faço um ponto baixo. Então, aqui nós ficamos assim, ó. Na primeira carreira, trabalhamos 4 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Agora, aqui na segunda, trabalhei um aumento em cada ponto. Então, aqui eu fiquei com um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo, um aumento no terceiro, e aqui no quarto também um aumento. No último ponto aqui, como no começo, no primeiro, eu fiz um ponto baixo, finalizei com um ponto baixo. Então, fiquei com 3 aumentos e um ponto baixo para cada ponto baixo no começo e no final da volta. Agora, eu vou seguir a lateral, trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo. Até eu chegar na volta novamente. Chegando na voltinha, nós vamos trabalhar também o aumento lá do outro lado. Terminei o ponto baixo para cada ponto baixo aqui da lateral. Agora, aqui eu cheguei onde eu fiz o aumento. Venha onde eu tenho os 4 pontos, né, que é 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou fazer os meus aumentos. Fiz o primeiro ponto baixo, agora eu venho aqui no segundo e aqui eu vou trabalhar o meu primeiro aumento. Faço 2 pontos baixos no mesmo espaço. Vou no ponto da frente, trabalho mais 2 pontos baixos. Vou no próximo ponto, também faço 2 pontos baixos. Agora, eu vou no último e vou fazer apenas um ponto baixo. E assim, eu completei os 4 pontos baixos da volta. Fiz um ponto baixo. Agora, aqui eu venho onde eu tenho o marcador. Vou retirar esse marcador para fechar a carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu faço assim, ó. Agora, nessa segunda carreira, eu vou alongar o fio. Coloco a agulha de baixo para cima. Pego a laçada, volto na agulha. Puxo. Ajusto certinho aqui. Aí, eu venho no espaço, ó. Coloquei a agulha no espaço, pego a laçada, ajusto essa laçadinha. E aqui eu já faço um ponto baixo. Fiz o ponto, agora aqui, ó, um ponto baixo não, fiz um ponto baixíssimo. Agora, aqui eu venho no espaço da frente, faço um ponto baixo. Que é esse ponto aqui, depois eu vou fechar a carreira nele. Então, ele não conta como um ponto, conta esse segundo que eu fiz aqui. Coloco o marcador. E vou seguir a lateral fazendo novamente um ponto baixo para cada ponto baixo. Completando toda a lateral até chegar lá na volta. E a gente vai trabalhar mais uma carreira. Fiz toda a lateral, agora eu vou trabalhar onde a gente fez os aumentos. Aqui eu tenho o ponto baixo antes do aumento, então, eu venho nesse ponto, vou fazer um ponto baixo. Aonde eu tenho o aumento, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. No ponto da frente, faço um ponto baixo. No próximo ponto, onde eu fiz o aumento, faço 2 pontos baixos no mesmo espaço. No ponto da frente, faço apenas um.
E no próximo, onde a gente tem o aumento, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço. Fiz os 2 pontos baixos aqui no mesmo espaço, vou no ponto da frente e faço apenas um ponto. E assim eu já finalizei essa volta. Agora, eu vou trabalhar a lateral. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo, completando toda a lateral, até eu chegar novamente aqui na volta. E aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento, do mesmo jeito que nós fizemos do lado de cá. Venho no ponto baixo da frente, faço um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho os aumentos. Venho no primeiro, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço. O ponto da frente, faço um ponto baixo. No próximo, que é o aumento, faço 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. Onde eu tenho o aumento, vou fazer 2 pontos baixos. No próximo, faço um ponto baixo. Então, aqui nós trabalhamos assim, ó. No primeiro ponto, antes do aumento, faço um ponto baixo, aí eu tenho o aumento. Cada aumento, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Vim no aumento, fiz 2 pontos baixos, no ponto da frente, 1, no aumento, 2, no ponto da frente, 1, no aumento, 2. Depois, no ponto da frente, eu fiz apenas um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho a correntinha que eu fiz para subir o ponto. Venho nessa correntinha aqui, ó, onde eu coloquei a agulha, e é aqui que eu vou fechar. Alongo a laçada, venho nessa corrente, vou fazer o fechamento puxando o fiozinho para o lado avesso. Deixa eu tirar o marcador. Coloco a agulha de baixo para cima, pego a laçada, trago para o lado de trás. Ajusto bem esse ponto, solto a laçada, aí eu venho novamente aqui onde eu fechei a laçada, ó. Pego a laçadinha e faço uma corrente. Olha só como que ficou. Então, aqui, ó, a gente completou. Deixa eu só arrumar aqui que o elástico estica bastante. A gente completou o fundo da nossa bolsa. Fizemos 3 carreiras e o fundo está pronto. Agora, antes de subir o corpo da nossa bolsa, nós vamos fazer assim, ó. Aqui eu fiz essa corrente para finalizar a carreira com vocês, né? Para mostrar o que a gente ia fazer. Só que para fazer essa carreira agora, a gente vai fazer assim, ó. Aqui eu ergui o ponto, como vocês viram, ó. Vou fazer novamente ele, porque agora eu vou fechar essa carreira para começar uma próxima carreira. Então, aqui eu venho nessa corrente de trás, vou pegar apenas a laçada de trás, ó, vou pegar as 2 laçadas. E aqui eu tenho a laçadinha que eu fechei. Então, vou fazer novamente para vocês verem. Quando a gente for fechar a nossa última carreira, para começar a carreira de aumento do corpo da bolsa. Então, eu venho aqui, ó, pego a corrente de baixo para cima, pego a laçada, puxo para o lado avesso, ajusto bem esse ponto. Aí, aqui eu tenho a corrente, tenho a laçada da frente e a laçada de trás. Venho na laçada de trás, pego o fio, ajusto. E aqui eu vou subir uma corrente, tá? Fiz a corrente, agora eu venho aqui no ponto da frente, vou fazer um ponto baixo no próximo ponto, apenas trabalhando a laçada de trás. Se você achar necessário, depois que você fazer a corrente, o primeiro ponto baixo, você vem e coloca o marcador. Vou trabalhar um ponto baixo aqui no ponto da frente. Então, eu não pego as 2 laçadas agora, vou pegar apenas a laçada de trás, faço um ponto baixo. Vou no ponto da frente, pego apenas a laçada de trás, faço um ponto baixo.
Aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, trabalhando apenas a laçada de trás. Não vou pegar as duas laçadas mais não. Vou trabalhar toda a lateral aqui, ó, fazendo apenas um ponto baixo, utilizando apenas uma laçada. Vou seguir fazendo os meus pontos baixos até eu chegar na volta. E lá também nós vamos trabalhar do mesmo jeitinho. Estou quase chegando no finalzinho da carreira já, né, da lateral, para chegar na voltinha. Aí eu já mostro pra vocês como que fica a carreira que a gente trabalhou apenas uma laçada, ó. Ela vai ficar com esse relevo aqui, ó, tá? Fiz toda a lateral, agora aqui eu estou chegando na volta. Aqui eu já tenho onde eu comecei os aumentos. Então, eu venho no ponto da frente, também trabalho apenas a laçada de trás e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, pego a laçada de trás, faço um ponto baixo. Cheguei onde eu tenho os aumentos, também um ponto baixo apenas na laçada de trás. E assim eu vou seguir fazendo por toda a volta, ó. Eu não vou fazer mais aumento. Vou trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto baixo, usando apenas a laçada de trás. Aqui você vai ver que a bolsa, o fundo da sua bolsa vai começar a fechar, isso é normal, tá? Ó, reparem que ela já fechou. Aí, aqui eu já viro ela assim para o lado certo, ó, tá? E agora, eu sigo novamente trabalhando toda a lateral, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, apenas usando a laçada de trás. Depois, eu vou chegar aqui na volta, vou fazer a mesma coisa até eu chegar onde eu iniciei a minha carreira. Estou finalizando a carreira, fiz o meu último ponto baixo da volta. Agora, aqui eu vou soltar o marcador e vou fechar a carreira. Aqui eu alongo o fio. Venho aqui onde eu fiz a corrente e tenho o primeiro ponto. Então, eu venho entre a corrente e o primeiro ponto, pego essa laçada aqui, ó, e vou puxar o fio. Coloco na agulha, puxo para o lado avesso, ajusto. Ficando desse jeito aqui, ó. Agora, aqui, ó, eu alongo essa laçada. Vou alongar assim com a mão para não esticar muito o meu ponto. Alonguei a laçada. Aí, agora aqui, ó, eu volto no mesmo espaço. Venho nesse espacinho aqui e faço um ponto baixo alongado. Fiz o ponto baixo alongado, vou no ponto da frente e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu já não coloco mais o marcador, porque ficou um ponto bem mais alto, então dá pra definir quando você inicia e finaliza a sua carreira. Fiz o ponto baixo, ó, normal, vou vir no ponto da frente e aqui eu faço um ponto baixo alongado. Vou no ponto da frente, faço um ponto baixo. Ah, não, tem que pegar o lado de baixo, peguei errado. Alongo um pouquinho o fio. Agora, eu venho aqui, ó, no final do ponto, bem aqui embaixo, aonde eu fiz essa carreira pegando a laçada de trás, venho aqui no pé do ponto baixo e vou fazer um ponto baixo alongado. Vou no ponto baixo da frente, faço um ponto baixo, vou no próximo, pulo esse ponto baixo, vou no próximo, e aqui eu faço um ponto baixo alongado. Vou no da frente, faço um ponto baixo normal, pulo esse ponto baixo, vou no próximo, faço um ponto baixo alongado. Vou no ponto baixo da frente, faço um ponto baixo normal. Agora, eu pulo esse aqui, vou no próximo, faço um ponto baixo alongado, pegando o pé do ponto baixo, ó. Eu pego aqui embaixo, ó, laço o ponto baixo todo e fecho o ponto baixo. Venho aqui no ponto, faço um ponto baixo, vou no da frente, pulo esse, venho no pé do ponto baixo
e faço um ponto baixo alongado. Vou no próximo, um ponto baixo, pulo esse ponto baixo, vou no próximo, entro no pé do ponto baixo e faço um alongado. Um ponto baixo normal. Agora, eu pulo esse ponto baixo, vou no próximo, pego o pezinho do ponto baixo e faço um ponto baixo alongado. Vou no ponto baixo da frente, faço um ponto baixo normal. Pulo esse ponto baixo, vou no próximo, aí eu venho no pé do ponto baixo e faço um ponto baixo alongado. Um ponto baixo normal, pulo um ponto, vou no próximo, faço um alongado. E assim eu vou trabalhar, ó, toda a lateral. E chegando na volta, vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo normal. Agora, eu pulo esse, venho no próximo, que aqui eu já estou na volta da minha bolsa. E aqui eu vou fazer um alongado. Vou no ponto da frente, faço um normal. Pulo esse, vou no próximo. Agora, aqui eu faço um alongado. Vou no ponto da frente, faço um normal. E aqui eu vou fazer toda a volta, sem eu pular nenhum ponto, sem aumentar nenhum ponto. Pulo esse, vou no próximo. E aqui eu faço um alongado. Vou no da frente, faço um ponto baixo. Pulo esse ponto baixo, vou no próximo, bem no pezinho dele. E aqui eu faço um alongado. E assim eu já estou completando toda a volta aqui da minha bolsa. Um ponto baixo normal. Pulo este ponto, vou no próximo e aqui eu faço um alongado. Um ponto baixo normal. Pulo um, vou no próximo e faço o alongado. E assim, ó, trabalhei toda essa lateral, a volta, e já estou começando a próxima lateral. Então, aqui, ó, vou fechar essa lateral trabalhando do mesmo jeito. Chegando aqui na volta, vou fazer a mesma coisa, até eu chegar aqui no meu último ponto, para fechar com um ponto baixíssimo a nossa carreira. Finalizando a carreira, alongo o fio. Venho aqui onde eu fiz o meu ponto, aqui onde eu tenho o ponto alongado. Aí, eu venho na corrente que eu fiz, coloco a agulha, pego a laçada, trago aqui nesse ponto, puxo para o lado avesso. Desse jeito aqui. Aí, aqui agora, ó, eu coloco, aqui eu tenho o ponto baixo, tenho o ponto alongado e tenho o ponto baixo. Venho aqui no pezinho do ponto baixo, coloco a agulha, pego essa laçada e pego o fio que vem do novelo que está no dedo. Puxo o fiozinho, passei dentro da laçada. Agora, eu venho aqui, ó, passo no restante da laçada e no ponto baixo e já alongo esse fio. Alongo e já faço o meu ponto. Venho no ponto, tem o ponto alto aqui alongado, ou melhor, o ponto baixo alongado, perdão. Venho do lado do ponto baixo, entre o ponto alongado e o ponto baixo, faço um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho o ponto baixo, venho no pezinho do ponto baixo e vou fazer mais um alongado. Faço um ponto baixo alongado. Pulo o ponto baixo alongado, vou do lado dele, onde eu tenho ele e o ponto baixo. Vou no espacinho entre os dois pontos, faço um ponto baixo. Venho aqui no ponto baixo, coloco a agulha no pezinho do ponto e faço um ponto baixo alongado. Arrumo esse fio. Pulo o ponto alto alongado, venho do lado do ponto e o ponto baixo, faço um ponto baixo. Venho no pezinho do ponto baixo e aqui eu faço um ponto baixo alongado. Solto um pouquinho o fio aqui, porque minha malha não virou, eu quero que ela fique mais aberta. Faço um alongado, pulo o ponto alongado, e entre ele e o ponto baixo, venho no espaço, faço um ponto baixo. Venho no ponto baixo, trabalho bem no pezinho dele e faço um alongado. Então, aqui nós vamos trabalhar, ó, um ponto baixo normal
entre o ponto alongado e o ponto baixo. Então, aqui eu tenho espaço dessa corrente, aqui eu faço um ponto baixo. Agora, eu tenho o ponto baixo, venho no pezinho dele e faço um ponto baixo alongado. Como eu quero que o meu ponto fique bem destacado, tiro a agulha, arrumo o fio e faço o ponto baixo. Pulo o ponto baixo alongado, vou no espaço do lado dele, entre ele e o ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou no pezinho do ponto baixo e faço um alongado. Vou no espacinho entre o ponto baixo e o ponto baixo alongado, faço um ponto baixo. Agora, eu venho no pezinho do ponto baixo, alongo o fio e faço um ponto baixo alongado. Vou no espacinho entre o ponto alto, o ponto baixo e o ponto baixo alongado, faço um ponto baixo. Vou no ponto baixo, dentro do pezinho dele, puxo o fio e faço um ponto baixo alongado. Pulo o ponto baixo alongado, vou no espacinho entre ele e o ponto baixo, faço um ponto baixo. Venho aqui onde eu tenho o ponto baixo, venho dentro do pezinho, alongo o fio e faço o meu ponto. Então, assim, ó, eu vou seguir por toda a minha carreira, ó. Venho no pezinho do ponto baixo, ponho o fio alongo e faço o meu ponto. Pulo esse alongado, vou no espacinho do ladinho dele já, ó, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho o ponto baixo, pego o fio, puxo e faço um alongado. Pulo esse, que é o grande, né? Vou do lado do ponto grande, que é o alongado, e o baixinho, faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no pé do ponto baixo, puxo o fio, ajusto bem esse ponto e finalizo. Pulo esse, venho no espaço do lado. Agora, eu venho no pé do ponto baixo, alongo bem o fio e faço meu ponto. E assim, eu vou seguir fazendo toda a minha volta, ó, até eu completar a minha carreira e começar a minha próxima carreira. Olha só como que vai ficando, tá? Estou finalizando a carreira, fiz o meu último ponto alongado, fiz o ponto baixo, aqui eu tenho mais um ponto alongado. Então, agora eu vou trabalhar esse espaço aqui, ó, da frente. Vou alongar o fio, aqui eu tenho o ponto alongado, e tenho essas duas laçadas aqui, ó. Coloco a agulha de baixo pra cima, pego a laçada que eu soltei, trago aqui na agulha, puxo para o lado avesso. Puxei, agora aqui eu tenho o ponto baixo. Eu venho nesse ponto baixo aqui, ó, aonde eu fiz o meu último ponto baixo para fechar a carreira, coloco a agulha no pé do ponto baixo, pego a laçada que eu estou segurando, pego o fio que vem do dedo, puxo, alongo um pouquinho e já faço o meu ponto. Agora, aqui eu tenho o ponto alongado. Eu venho do lado dele, no espaço, faço um ponto baixo. Agora, eu tenho aqui, ó, o ponto menor, né, que é o ponto baixo. Vou colocar a agulha dentro desse ponto, ó, no pé dele, tá, ó, abaixo dele. Puxo, alongo o fio e finalizo o ponto. Aqui eu tenho o ponto alongado, venho no espaço do lado dele, faço um ponto baixíssimo, né? E o tempo todo eu falei pra vocês que é ponto baixo, mas aqui eu estou trabalhando ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó, onde eu tenho o ponto baixíssimo, coloco a agulha bem abaixo dele, puxo o fio, alongo, arrumo e fecho o ponto. Tenho o ponto alongado, venho do lado dele, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu tenho o ponto baixíssimo que eu fiz na carreira anterior. Venho no pé dele, coloco a agulha, puxo o fio, alongo esse ponto. Não ficou certinho o fio do jeito que eu quero, eu solto, pego por dentro e ele fica mais aberto. E fecho o ponto. Tenho o alongado, venho do lado dele, faço um ponto baixíssimo,
venho no ponto baixíssimo anterior, coloco a agulha bem no pé dele e faço um baixíssimo alongado. Aí, quando não fica tão abertinho, eu venho e arrumo o fio de malha. E assim, ó, eu vou seguir fazendo toda a minha carreira, até completar a volta toda, ó. Então, quando ele não fica do jeito que eu quero, ou eu tiro o fio da agulha, ou eu arrumo assim com o dedo, ó. E ele fica desse jeitinho. Vou completar toda a volta, chegando aqui, vamos fechar a carreira juntos e começar a nossa próxima carreira. Finalizando mais uma carreira. Vamos fechar essa carreira, alongando a laçada. Aqui nós temos o ponto alongado e temos essa laçadinha na frente dele. Coloca a agulha pegando as duas laçadas, pego a laçadinha que eu soltei, trago aqui na agulha, puxo para o lado de dentro e ajusto para ficar bem justinho o ponto aqui, ó. Seguro essa laçadinha aqui no dedo. Aqui eu tenho o ponto baixíssimo. Venho dentro do pezinho do ponto, coloco a agulha, pego a laçada que vem do dedo. Agora, eu pego a laçada que eu segurei e pego a laçada que vem do dedo aqui, ó, do novelo. Agora, eu passo aqui dentro, saio aqui fora, alongo esse ponto e finalizo ele. Tenho o ponto alongado aqui na frente, venho do lado dele, antes do ponto baixíssimo, faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui eu tenho o ponto baixíssimo. Coloco a agulha no pezinho dele, puxo o fio, alongo e finalizo o ponto. Vou no espaço da frente, depois do ponto alongado, faço um baixíssimo, venho no baixíssimo agora. Coloco a agulha no pezinho dele, puxo o fio, ajusto, alongo bem e finalizo o ponto. E novamente assim eu vou seguir, ó, por toda a minha carreira. E assim vou fechar mais uma carreira, tá? E assim, ó, eu vou subir. Aqui eu já estou na primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Então, sempre quando eu chegar no final, eu sempre vou trazer o ponto aqui no ponto baixíssimo, aqui eu vou fazer o meu alongado. Tem o ponto alongado aqui, aí nessa laçadinha eu sempre vou colocar a agulha. Então, se você tiver dúvidas, é só você voltar o vídeo, que você vai ver como que eu fecho a carreira aqui. Você fazendo do mesmo jeitinho, a sua carreira também vai finalizar o ponto perfeito e você vai ficar com a bolsa com fechamento perfeito, tá? Estou na quinta carreira. Perdão, na quinta não, estou na quarta. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu estou na quarta carreira. Vou completar 19 carreiras para dar a altura que eu quero na minha bolsa. Se você quiser completar 20, você pode completar. Se você quiser maior, você pode fazer. Qualquer tamanho que você fazer, vai ficar perfeita a sua bolsa. Vou adiantar a minha aqui. Voltando, eu já volto com as minhas 19 carreiras prontas, pra gente dar continuidade na nossa bolsa. Olha só, pessoal, como que ficou a minha bolsa, com as minhas 19 carreiras. Olha só como que ficou os pontos. Aqui do outro lado também. Aqui vocês já percebem, ó, que aqui é onde eu estou começando e finalizando a minha carreira. Como eu disse pra vocês, ó, eu sempre finalizo com o ponto alongado, né? E começo o ponto alongado. Agora, eu vou trabalhar aqui novamente do jeitinho que eu expliquei pra vocês, ó. E esta aqui, ó, é a carreira que a gente finaliza e começa. Olha só pra vocês verem que ficou igualzinho às outras. Então, você seguindo desse jeitinho, a sua bolsa também vai ficar desse jeito aqui, o fechamento perfeito. Então, vamos finalizar essa carreira. Venho depois do ponto alongado, faço baixíssimo, venho aqui no baixíssimo, bem no pé dele, faço um alongado. Arrumo o pontinho quando ele fica muito estreito. Aqui eu tenho o ponto alongado, venho no espacinho do lado dele, faço um ponto baixíssimo, alongo o fio, venho aqui na laçadinha, depois do ponto alongado, pego a laçada e puxo para o lado de trás. Aqui eu ajusto. Aqui eu finalizei a carreira, agora nós
Se você fosse continuar, né, a sua bolsa, aqui você vinha nesse ponto baixíssimo, coloca a agulha no pé dele, pega essa laçadinha que eu estou segurando e pega o fio que vem do dedo, faz um ponto alongado aqui e segue fazendo um ponto baixíssimo, um ponto alongado, um baixíssimo alongado. Como eu vou parar por aqui, agora aqui eu vou fazer o acabamento nessa parte, nessa última carreira aqui. Então, eu venho aqui, ó, aonde eu tenho o ponto baixíssimo, vou colocar a agulha dentro da corrente, pegando aqui as duas laçadas, seguro essa laçadinha aqui que eu estou segurando aqui, coloco na agulha, pego a laçada que vem do novelo que está no dedo, passo aqui dentro e aqui eu vou trabalhar pontos baixíssimos. Então, cada pontinho, ó, vai ganhar um ponto baixíssimo. E a gente vai ficar com aquele cordão de correntinhas que a gente sempre usa para fazer acabamentos. Eu não aperto muito meu ponto aqui, para que a minha bolsa não fique repuxada. Dou uma alongadinha. E sigo fazendo meus pontinhos, ó. Sempre tentando deixar todos no mesmo tamanho. Perdão aí, gente, é meu vizinho, tá? Ele trabalha à noite e hoje ele tá animado. E aqui eu sigo fazendo, ó, o meu cordão de correntinhas por toda a volta. Chegando aqui, ó, onde a gente fez a nossa primeira corrente, né? A gente vai voltar para fechar junto essa carreira. Estou fechando a carreira. Venho aqui no ponto da frente, faço meu último baixíssimo. Agora que eu solto essa laçada que eu já cortei o meu fio. Aqui eu tenho as duas laçadas. Passo a agulha nas duas de baixo para cima. Pego esse fiozinho que eu soltei, puxo ele para baixo. Agora eu trago ele de frente para mim. Aqui eu tenho as duas laçadas dessa corrente de trás, eu vou pegar apenas a de dentro, pego o fio, trago para trás, e aqui eu finalizei a minha corrente. Então, até essa carreira aqui, a gente finalizou ela para ficar do modo perfeito. Agora, aqui eu vou trazer esse fio para dentro da bolsa, ó. Puxando com cuidado. Eu vou até puxar ele com a mão. E aqui eu arrumo a minha corrente. Aqui, ó, eu vou descer com ele até esconder bem ele lá no meio da bolsa. Ó. Então, aqui eu vou descer escondendo ele, eu vou deixar ele bem pequenininho. Aí, depois, eu corto a sobrinha que ficar. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou dentro da nossa bolsa, olha só. Deixa eu virar assim, ó. Ela ficou bem espaçosa. Olha só como que ficou na nossa carreira. Aqui o lado. Do outro lado. Tá? Então, aqui nós ficamos com o nosso fechamento perfeito. Agora, nós vamos trabalhar as nossas alças. Para a nossa alça, nós vamos fazer um nozinho inicial. E vamos fazer mais 19 correntes. Com o meu nozinho, eu já tenho uma corrente. Então, vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz as 20 para a alça e vou fazer mais uma para virar. 21. Agora, a gente tem aqui, ó, a nossa corrente do jeito que a gente acabou de fazer. Eu não vou trabalhar dentro das correntes aqui, ó. Eu vou virar e vou trabalhar esses gominhos que fica aqui atrás da corrente. Então, eu vou pular o primeiro aqui e vou vir no segundo.
Vim no segundo, aqui eu vou fazer assim, ó. Vou colocar a agulha na laçadinha, aqui atrás do ponto, e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, pego a laçadinha e faço mais um ponto baixo. Vou no próximo, e assim eu vou trabalhando um ponto dentro de cada laçadinha dessa aqui de trás, ó. Assim eu vou seguir, ó, até o final da minha carreira. E olha só como que fica. Então, eu vou seguir trabalhando atrás de cada gominho desse até chegar no final. Estou chegando no finalzinho e vou fazer o meu último ponto. Aqui nós temos o nosso nozinho inicial que a gente fez a nossa primeira correntinha. Pego essa laçadinha aqui, ó. Pegar com jeitinho para não desmanchar o meu nozinho. E faço o ponto baixo. E assim, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Tenho esse primeiro ponto baixo aqui, eu vou vir nele e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Fiz um baixíssimo, vou no ponto da frente. Aqui eu faço um ponto baixo. Vou no ponto da frente, aqui eu faço um baixíssimo. Vou no da frente, um baixo. Vou no próximo, um baixíssimo. Vou no próximo, um ponto baixo. Então, a sequência dessa carreira agora vai ser assim. Vamos trabalhar um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Um ponto baixo e um ponto baixíssimo. E assim, vamos completar a nossa carreira. Estou chegando no último, fiz um baixíssimo, agora eu finalizo aqui com um baixo, porque eu comecei com um baixíssimo no início. Vou fazer uma corrente e viro. Agora, eu venho aqui no meu primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou no meu próximo, faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir agora trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Vou seguir fazendo os meus pontos baixos até eu chegar no final da minha carreira. E aqueles pontos que a gente fez, um baixo, um baixíssimo, ficamos com esse relevo aqui em cima, aqui, ó, que é o que vai dar destaque na nossa alça, que vai deixar ela mais bela. Chegando já no final da nossa carreira, venho aqui no meu último ponto e faço o meu último ponto baixo. Faço uma correntinha e já viro. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, um ponto baixíssimo no nosso primeiro ponto. Vou no próximo, um ponto baixo. No próximo, um baixíssimo. No próximo ponto, um baixo. Vamos repetir o que nós fizemos na outra carreira. Trabalhamos um ponto baixo e um baixíssimo. Um baixo e um baixíssimo. E assim sigo por toda a carreira novamente, até chegar no final da nossa carreira. Venho aqui, ó, no meu último ponto e faço o meu baixo. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou seguir aquela carreira de pontos baixos agora. Vou no ponto da frente, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Então, cada ponto ganha um ponto baixo agora, até completar toda a nossa carreira. Essa aqui vai ser a nossa última carreira
para começar a fechar a nossa alça. Então, aqui, ó, eu vou seguir fazendo os meus pontos até chegar no finalzinho. Cada ponto ganha um pontinho. Cheguei no meu último ponto, faço um ponto baixo. E olha só como que ficou a nossa alça. Então, por enquanto, ó, ela fica assim, um quadradinho, né? Um quadradinho não, né? Fica compridinha assim, ó. Vou esconder esse fiozinho antes de fechar ela. Vou trazer esse fiozinho aqui para o meio, que aí ele vai ficar bem escondido quando a gente for fechar a nossa alça. Prontinho. Agora, aqui nós vamos fazer assim, ó. Vou diminuir um pouquinho a laçada. Aqui eu vou dobrar desse jeito aqui, arrumando certinho a nossa alça. Vou virar. Aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo, vou colocar a agulha dentro desse ponto e vou pegar a laçadinha e ajusto ela. Pego o fio, ó, a laçada, e passo aqui dentro, tá? Agora, eu pego o fio, vou fazer uma corrente aqui pra fechar bem o começo da nossa alça. Agora, aqui eu tenho o ponto da frente, ó. Aqui eu vou trabalhar os dois lados da corrente. Então, eu venho nessa laçada e nessa corrente que a gente está aqui, ó. Venho nessa corrente e coloco o fio. Então, eu peguei uma corrente desse lado, uma corrente desse lado. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou no ponto da frente, pego as duas correntes desse lado e a corrente desse, trabalhando as duas laçadas. Pego o fio que vem do dedo e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, um baixíssimo. E assim eu vou seguir, ó, fazendo os pontos baixíssimos em cada ponto baixo que a gente trabalhou. Assim, nós vamos fechando a alça da nossa bolsa, ó. Tomando bem cuidado para não pular nenhum pontinho, para que não fique vão na sua alça. Então, tem que trabalhar todos os seus pontos. Olha só, como é que já vai ficando. Vou arrumando para que eu não pegue pontos errados, que eles sempre pareiam um ponto do lado do outro, ó. Então, é só você colocar a agulha, você já pega os pontos dos dois lados. E faz o nosso baixíssimo. E reparem que aqui, ó, a nossa alça já está ficando com a sua forma, ó. Arrumo certinho a minha alça para não ficar um ponto sem trabalhar. E vou chegando assim, ó, no final. Pego essa laçada e pego essa, que às vezes a agulha enrosca, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de pegar pra fazer o nosso ponto. Ajusto um pouquinho essa laçada. Venho aqui no meu último ponto, ó. Pego a laçada dos dois lados e faço um ponto baixíssimo e uma corrente. Aqui esse pontinho meu, reparem que ele ficou um pouquinho mais justo. Vou abrir ele um pouquinho, para que ele fique igual aos outros. Prontinho. Arrumo a minha alça e ela tomou a forma meia lua. E aqueles pontos que a gente fez baixo e baixíssimo, fica desse jeito aqui, ó. Fica com esse destaque na nossa bolsa. Agora aqui, ó, eu vou alongar esse fio, porque eu vou costurar com uma agulha de tapeceiro. Então, eu vou cortar esse fio aqui. Corto. E reservo essa.
Então, agora eu vou fazer outra alça para ficar com o par. Aí eu volto para prender as alças junto com vocês. Finalizando a minha segunda, a gente já volta. Finalizada a nossa alça, agora nós vamos prender ela na nossa bolsa. Aqui eu já dei uma adiantada, ó. Fiz a minha segunda alça, aqui também eu já coloquei a minha tag. Você que vai fazer para vender e você tem a sua marca, vale a pena você investir em etiquetas e colocar na sua peça. Vai dar um charme mais ainda na sua peça e você vai divulgar o seu trabalho. Aqui eu coloquei a minha e já prendi a minha primeira alça. Então, agora nós vamos prender a segunda. Então, vou virar a bolsa assim. Aqui também eu já coloquei uma parte do botão imantado, mas o outro a gente vai colocar junto. Eu só fiz isso para adiantar a nossa aula. Então, aqui a sobra que ficou do fio, a gente vai utilizar ele. Quando eu fui começar a fazer aqui, eu esqueci. Eu sempre deixo um pedaço a mais para costurar esse lado do mesmo jeito que ficou esse. Então, você deixa uns 20 centímetros aqui, ó, quando você for dar o seu nozinho inicial, para que a sua alça venha costurar também com o próprio fio e você não precise ter um outro pedaço depois. Eu vou ter que fazer uma emenda aqui por causa de ter esquecido. Então, aqui, ó, a gente pega a agulha de tapeceiro, passa o nosso fio. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas nada que a gente não consiga fazer. Agora aqui, ó, nós vamos centralizar a nossa bolsa certinho. Você vai colocar ela assim no meio certinho, ó, tá? E aí, você vai colocar a sua alça, ó. Que no caso, foi a que eu fiz essa aqui, eu vou fazer a mesma coisa nessa, ó. Então, eu venho, vi que a minha bolsa ficou no meio certinho. Aqui você pode contar o total de de pontos, tá? Ó, deixa eu contar o meu aqui, que nem aqui no meu, no caso, essa corrente que eu não conto. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Na corrente de número 13, aonde eu vou pôr o fio. Então, fiquei com 12 correntes desse lado. Do outro lado também eu vou precisar de 12 para que ela fique na mesma medida. Então, eu venho aqui, coloco a minha alça aqui na corrente. Ó, e vou virar ela. Vou virar ela assim, porque é assim que eu vou costurar. Então, aqui eu vou passar ela aqui dentro da corrente, ó. Passo ela aqui dentro. Venho no ponto de trás, trago ela pra cá. E passo aqui dentro da alça. Passei dentro da alça, eu já volto ela aqui dentro da corrente. Ó. E já puxo o fio. Vou na corrente da frente, coloco dentro da corrente. E passo ela aqui dentro da alça, ó. Pego os dois lados da alça. Agora, eu volto ele aqui atrás, pra reforçar bem a minha alça, tá? Volto no ponto de trás, passo dentro do fio, às vezes a agulha enrosca mesmo, é normal, tá? E volto ela aqui dentro da corrente. Se você... Passei no mesmo espaço, acabei tirando ela. Se você quiser fazer apenas uma costura só, não voltar no ponto de trás, você pode fazer também, tá? Eu vou fazer nas duas, pra ficar mais reforçado. Agora, eu venho no ponto da frente, pego a laçada, sempre com cuidado, tá? Pra não estragar a nossa malha. Não precisamos ter pressa para fazer o nosso trabalho, para que ele fique bem feito. Passo para o lado de cá. Volto aqui atrás na corrente. Venho na corrente aqui da bolsa. E puxo. Vou na corrente da frente e venho aqui agora na última laçada. Pego as duas.
Agora, aqui, ó, como eu tenho as duas laçadas iguais, eu vou fazer assim, ó. Pra não voltar no mesmo espaço, eu vou vir aqui e vou vir aqui, ó. E puxo esse fio. Agora, eu viro ela certinho assim, ajusto bem, venho aqui na corrente de trás pra esconder esse fio e viro ela desse jeito aqui. Agora, aqui eu passo na corrente de cá, só pra chegar mais perto aqui, tá? E agora, eu entro dentro dessas duas correntes aqui, ó, dessas duas laçadas. Ó, tá? Aqui eu vou fazer um reforço na minha costura, ó. Aqui eu tô pegando apenas uma laçada, ó. Uma laçada da bolsa e uma laçada da alça, só pra reforçar a nossa costura. Olha só, tá? Agora, eu venho aqui na laçada de trás, pego essas duas aqui, ó, essas duas. Volto aqui pra fechar essa laçadinha. Olha só. Agora, eu vou esconder o meu fio. Vou puxar esse fio aqui para o meio da bolsa. Deu uma enroscadinha aqui que eu passei dentro da minha malha. Deixa eu voltar ela, para não danificar. Vou passar nessas duas primeiro, para não acontecer isso. Vou passar nessa outra de cá. Senão eu vou estragar a malha da minha bolsa, eu não quero que aconteça isso. Quero entregar ela para minha cliente perfeita. Novamente, peguei dentro da malha, ó. Reparem que a agulha entra dentro dela, por isso que ela enrosca. Mas essa malha é tão maravilhosa que você tirou a agulha, ela volta normal. Por isso que vale a pena você investir em malhas que seja premium. E aqui você pode esconder, ó, o seu fio até mais lá embaixo, se você preferir. Ó. E é só você ir descendo a agulha, ó. O meu já vou cortar. E faço a mesma coisa na outra alça. Ó, como aqui eu já tenho a outra, eu já vou medir certinho aqui. Mas como você vai ainda colocar as duas, você vai contar aqui os seus 12 pontos. Você contou os seus 12 pontos aqui, ó. Você sabe que no dia número 13, você vai começar a costurar a sua alça. Aí, ela vai ficar assim, ó, centralizada, certinho, uma de frente com a outra, tá? Vou costurar a minha outra aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui. Aqui nós vamos fazer junto, porque eu cortei um pedaço aqui, né, do fio, cortei mais curto e escondi ele. Então, se acaso você fazer a mesma coisa, você vai fazer assim para costurar a sua alça, ó. Você vai vir com o fio aqui por dentro, ó. Começa de dentro da alça. E sai com a agulha aqui, ó, bem no começo. Ó. Vou deixar um pedaço assim, porque a hora que eu for puxar a primeira costura, pode ser que o fio saia todo. Então, vou deixar ele aqui, depois, se ele sobrar, eu vou esconder o restante aqui dentro com a agulha. Então, eu venho aqui, coloco a minha alça. Deixa eu medir certinho, para que não fique errada. Prontinho. E vou vir aqui no meu ponto, trabalhando dentro da corrente, que nem a gente fez da outra vez. Aqui eu não vou puxar muito, para não puxar o fio lá. Na segunda, eu já puxo mais, para poder ajustar bem o ponto.
coloco aqui dentro da corrente a agulha. E venho, passo aqui dentro da corrente, saindo para o lado de fora. Agora aqui eu já posso apertar mais, ó, tá? Volto aqui dentro da alça. Venho aqui na corrente da alça. Deixa eu colocar a agulha aqui dentro. E venho aqui dentro da corrente da bolsa. E mais uma vez eu saio lá do outro lado. Aqui eu já reforcei a minha primeira costura. Agora eu vou seguir passando na alça, passando na bolsa. Escolho certinho o lugar para passar, passo aqui na alça, venho aqui dentro da corrente da bolsa e passo esse fio. Para pegar o lugar certinho, assim, ó, é mais difícil um pouquinho, tá? Deixa eu passar aqui dentro, que eu passei direto da laçada. Então, a gente não pode pular nenhuma laçadinha. Se você sair, que nem eu fiz, direto, você pega uma laçada de trás e volta o fio, tá? E se você pegar a agulha dentro da malha também, vale a pena você voltar a agulha e pegar apenas dentro da laçada mesmo, da corrente, para não danificar o seu ponto. Volta aqui na corrente, vem aqui no último ponto da alça. Vim no último ponto da alça, que eu venho no último ponto da corrente. Arrumo assim certinho, pra ver se não vai ficar torta, tá? Passo novamente, ó, aqui na alça e saio aqui fora. Aí, aqui, ó, eu vou passar dentro dessa laçadinha aqui, para chegar aqui no ponto, ó. Passei dentro da laçada, vou chegar aqui no ponto para finalizar. Olha só. E assim ela fica justinha, ó. Agora, eu viro e vou fazer aquela costura que eu fiz na outra, trabalhando apenas, ó, uma laçadinha da bolsa e uma laçadinha da alça. Para ficar mais bonito aqui dentro e dar um reforço também. Ó. E olhando assim, ó, não dá nem pra perceber que a alça foi costurada depois, porque fica parecendo que está tudo junto aqui. Passo dentro dessa laçada. E agora eu vou esconder o fio novamente por dentro da alça, da bolsa, né? Venho aqui na corrente, coloco com bastante cuidado, desmanchei meu pontinho aqui e desço. Aqui eu vou descer novamente escondendo. Aqui você pode esconder o tanto que você quiser. Se você quiser esconder mais, se você quiser esconder menos o fio. E finalizo. Agora, vamos esconder esse fio que ficou aqui na alça. Lembrando, se você fizer a sua alça e já deixar a sobra do fio, não esquecer como eu fiz, você não precisa fazer isso aqui, tá? Você pode esconder. A hora que você for costurar, já vai tudo junto já. Que nem nós fizemos na nossa primeira costura. Puxo com cuidado e vou arrumando ela. Puxo. Ficou uma sobrinha. Agora, esta sobra,
eu corto ela. Agora arrumo certinho. E olha só, ficou pronta a nossa alça. Olha. Agora, vamos colocar o nosso botão imantado. Como eu falei pra vocês, esse lado de cá eu já coloquei. Eu ensino em todas as bolsas como eu costuro o botão imantado, mas eu vou ensinar nessa também, porque eu acho que vale a pena ensinar em todas as aulas. Aqui, ó, eu tenho o fio de nylon, que é a linha pra pescar já na agulha. Eu sempre faço 3 nozinhos, ó, pra colocar dentro do ponto quando eu vou dar início na costura. Então, aqui eu coloquei o meu botão imantado, arrumo certinho a alça aqui para não ficar torto o meu botão. Vi que a alça tá certinha. Agora, eu venho aqui no botão, ó. Vou tirar a parte que eu vou costurar. Então, aqui eu viro assim, aqui eu tenho a parte costurada. Deixa eu só virar ele certinho que ele tá tortinho. Aqui eu tenho costurado, aqui é o que está sem costurar. Então, eu seguro ele aqui, ó, e puxo, ele solta. Mas reparem que ele está na mesma distância. Aí, eu abro a bolsa, ó. E posso costurar tranquilo, porque eu sei que vai estar na mesma altura. Aí, eu venho aqui dentro do ponto, ó, coloco a agulha e vou esconder os 3 nozinhos que eu fiz no fio de nylon aqui. Olha lá, ele esconde, ó. Então, ele não aparece. Então, vale a pena você investir no fio de nylon, que é a linha para pescar. E pode ver que a gente costura e não aparece, por causa dele ser transparente. Você pode costurar em qualquer cor de fio que vai ficar essa transparência. Passo aqui por dentro, vou no ponto e saio aqui, ó. Venho aqui na argolinha do imã, ó, do botão. Novamente, eu vou fazer 3 costuras. Então, vai ser assim, cada espacinho desse do botão, ganha 3 costuras, ó. Viro, arrumo certinho. Passo aqui por dentro dos pontos e saio aqui em cima, onde eu já tenho a próxima argolinha do botão. Coloco dentro da argolinha. E também vou fazer os meus 3 pontinhos. 1, 2 e 3. Viro. Passo aqui dentro dos pontos e saio aqui onde eu tenho a próxima argolinha do imã, né, do botão. Viro assim, ó. Venho dentro da argolinha e vou fazer meus 3 pontinhos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou esconder esse fio, descendo dentro dos pontos. Desço até mais embaixo. E corto. Prontinho. E assim ficou preso o nosso botãozinho. Olha só. Agora, vamos fazer a nossa próxima alça. Como eu falei no início do vídeo, se você não quiser as 2 alças, você pode fazer apenas uma, essa de mão, ou você pode fazer a de ombro. Então, vamos para a nossa próxima. Essa alça aqui, ó, a gente já tem ela no canal, tá? Então, eu vou ensinar assim, ó, apenas o começo pra você. Então, aqui a gente tem uma correntinha, 2, 3, 4 e 5.
Vou ensinar até meio rapidinho, porque eu vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo completo dessa alça. Fiz o ponto baixíssimo, venho aqui na corrente da frente, pego uma laçada e faço um ponto baixo. Vou na minha próxima laçada, um ponto baixo. Então, cada correntinha vai ganhar um ponto baixo, trabalhando apenas uma laçada. Então, aqui nós trabalhamos 1, 2, 3, 4. Venho aqui na minha última corrente e faço mais um ponto baixo. Fiquei com 5. Aqui eu já vou começar uma nova carreira, ó. Pego somente a laçada de dentro e vou começar um ponto, vou na próxima laçada, 2, vou na próxima, 3, vou na próxima, 4 e na próxima 5. Aqui eu sei que eu já fechei mais uma carreira. Vou começar a minha próxima. Pego somente a laçada de dentro e começo a trabalhar meus 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, ó, eu vou subir fazendo essas sequências de 5 em 5 pontos baixos até eu chegar no final do tamanho que eu quero a minha alça, tá? A minha alça vai ficar com 67 centímetros, porque eu vou usar um pedaço de corrente, então não vou fazer 1 metro por causa da corrente que eu vou utilizar dos dois lados. Mas se você quiser somente o crochê, você pode fazer 1 metro, 1,5 metro, 1,40 m, tá? E vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo completo dessa alça. Eu fiz ela na bolsa Carmen e fiz a alça também separada da videoaula. Então, vou deixar apenas o passo a passo da alça para você, mas vou deixar também da bolsa, se você quiser fazer a bolsa Carmen, tá bom? Que ela está fazendo um grande sucesso aqui, muita gente está ganhando dinheiro com ela, que eu estou recebendo um monte de mensagens, estou mega feliz em saber que as meninas estão ganhando uma renda extra com a bolsa aqui do canal. Então, vou mostrar para vocês como que vai ficar o tamanho da minha alça. Eu já adiantei ela, ó, eu tenho ela já adiantada, tá? Ó, aqui eu estou na medida dos 67 centímetros que eu falei pra vocês, e olha só como que ela fica. Então, é uma alça que vale a pena você investir nela para as suas peças. Aqui eu vou finalizar a minha carreira. Aqui eu já tenho o meu último ponto, então, agora eu faço uma corrente, solto a laçada, e vou trazer esse fio aqui dentro da alça. Então, vou começar a esconder, ó. Puxo a laçada. E aqui eu vou puxar com o dedo para não danificar a minha peça. Agora, eu vou começar a esconder ela aqui dentro. Isso aqui tudo eu ensino na videoaula da alça, tá? Lá eu ensino mais detalhado, porque a videoaula é somente da alça. Então, aqui você vai escondendo o fio até onde você quiser, onde você se achar segura que ele não vai mais aparecer e não vai se soltar. Sempre que eu puxo, depois eu dou uma arrumadinha, porque ela fica muito encolhida. Ó, por causa de puxar, aí a gente estica assim, ó, reparem que o fio diminui um pouquinho. Aqui eu já vou cortar a sobra. Prontinho. Desse lado aqui, ó, eu coloquei esse pedaço de corrente, que eu falei pra vocês que eu ia utilizar a corrente, e um mosquetão. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Aqui eu tenho uma corrente com 24 gominhos, e tenho aqueles mosquetão que ele abre e fecha para facilitar você tirar quando for lavar a alça. Então, aqui eu tenho a corrente, eu vou fazer assim, ó. Vou passar essa corrente aqui dentro do espaço. Então, eu vou abrir um espaço aqui, onde eu vejo que vai dar para passar a minha corrente, um lugar que seja maior. Vou ver se eu consigo passar ela aqui. Aí, eu pego a agulha, ó, e puxo. Então, a agulha facilita para que a nossa corrente saia do outro lado. E aqui nós vamos puxando devagar. Ó. Juntei as duas correntes, venho com o mosquetão, passo dentro da corrente. Agora, eu arrumo ela certinho aqui para ficar da mesma altura, mesmo tamanho. Olha só.
E assim ficou os dois lados da corrente da nossa alça. Agora, vamos colocar na nossa bolsa para ver como que ela vai ficar. Venho aqui no cantinho, coloco desse lado, venho aqui do outro, e coloco aqui também. E olha só como que ficou a nossa bolsa. Aí, agora, depois da nossa alça prontinha, a gente tem o nosso tecel, que não podia faltar para finalizar o charme da nossa bolsa. O tecel eu ainda não tenho passo a passo aqui no canal, mas eu vou fazer, tá? Tem algumas videoaulas no YouTube que já ensina como fazer, mas eu vou fazer uma aula especial para vocês, para ficar aqui no canal. Aqui eu tenho um mosquetão, ó, tamanho menor. Aqui eu vou vir na corrente, vou pegar duas laçadas da corrente, ó. Vou pegar essa corrente de cá e essa de cá. Mas você pode colocar do jeito que você desejar, tá? Ó. Fica assim bem delicado, ó. Desse jeitinho aqui. Ou você pode colocar ele assim, dentro mesmo da alça. Deixa eu só segurar certinho aqui que ele tá escapando. Deixa eu só abrir aqui. E aqui eu passo no meu último ponto aqui embaixo e solto. Ou você pode colocar ele assim também, ó. Aí vai ficar do seu gosto, a sua preferência, tá? Eu prefiro ele deitadinho, que eu acho ele mais charmoso, colocar ele assim. Colocando dentro da corrente, ó. E aí, a gente traz ele pra cá. Escapou um fiozinho aqui. Estou apanhando pra colocar. Eu prefiro ele assim, tá? Mas aí você coloca do jeito que você achar que fica melhor na sua bolsa. Isso aqui é só pra dar um charme. Se você não quiser o tecel também, não precisa, tá? Agradeço mais uma vez de coração a tua presença aqui no canal. Diz pra mim nos comentários o que você achou da nossa bolsa. Um beijão a todos e até a próxima aula.